eu contar uma história para vocês. História, como diziam os antigos, né? Sim, história com H. Hoje não existe mais aquela diferença, mas assim os antigos vão saber o que eu estou dizendo. Uma história com H, quer dizer, uma história verdadeira, né? Aproximadamente 3 anos atrás, eu estava vivendo assim uma crise muito grande. E no meio daquela crise, um dia eu estava caminhando lá perto lá do escritório, e eu estava assim, me sentindo assim tão seco, no deserto assim. Aí um dia eu falei assim: Senhor, fala comigo. E eu até falei assim, acho que tão alto assim, que talvez as pessoas ali que estavam caminhando lá, acho que elas ouviram. Eu falei: Senhor, fala comigo. E quando a gente faz uma oração, quando a gente ora, Deus responde do jeito que Ele quer. Então eu pedi para Ele falar comigo, e Ele fala quando, do jeito e o que Ele quer. E foi muito interessante assim, porque daí eu cheguei em casa no final do dia, à noite, e eu estava ali zapeando no YouTube, e não sei assim que palavra que foi que eu digitei, e de repente apareceu um vídeo do Spurgeon na internet, um spotzinho assim, uma coisa de 4, 5 minutos, feito pelo pastor Josemar. Eu peguei, comecei a ouvir eu fui criado dentro da Igreja Batista, ouvindo as pessoas citarem frases do Spurgeon, né? Eu comecei a ouvir aquelas coisas e falei assim: eu nunca ouvi isso. Eu nunca ouvi isso. Eu não conheço isso. E daí, de um vídeo foi para outro, de um vídeo foi para outro, e eu fui mergulhando naqueles vídeos, naqueles textos, nos livros, e Deus fez assim uma revolução completa na minha vida. E o canal inicial assim que Deus usou para isso foi a vida do pastor Josemar. E para nós assim, e para muitos que estão aqui também, que foram abençoados com o trabalho dele, é uma grande alegria para nós estarmos recebendo. Então, esse trabalho aqui é fruto do trabalho dele. Porque foi a chama assim, que Deus acendeu primeiro para que a gente iniciasse esse trabalho aqui em São Paulo. E eu tenho certeza de que, mesmo no coração dele, tudo isso é para a honra e glória do nome dele. E o que a gente precisa estar disponível para que a gente seja canal, para que a gente seja instrumento. Está acompanhando ele, a sua esposa, a Cláudia? Fica de pé, Cláudia. E mais um casal lá da igreja dele, a Daisy, que eu não vou esquecer o nome dela nunca, porque é o nome da minha mãe, e o Armindo, que vocês não confundam com Armínio, hein, por favor. É Armindo mesmo. Uma alegria. Desculpe, eu resolvi apresentá-los porque eles acompanharam o pastor Josemar. Nós temos muitos pastores aqui nesta manhã, muitos vieram com pessoas lá das suas igrejas, então é um dia muito festivo. Então, nesse momento, eu vou orar, mais uma vez, pelo ministério do pastor Josemar, para que Deus abençoe nele nessa manhã, para que Deus possa continuar falando aos nossos corações. E depois nós vamos ter mais uma música especial. Em seguida, o Josemar vai estar com a palavra. Pai, mais uma vez nós louvamos o Teu nome por tudo que já foi feito aqui nesta manhã, pelos abraços, pelos sorrisos, pelas orações, pelo louvor, pelas ofertas que foram depositadas nesta manhã. Que o Senhor possa estar abençoando a cada pessoa que contribuiu, que esses recursos possam ser utilizados no Teu reino. Queremos, nesse momento, Te agradecer pela vida do pastor Josemar, pelo seu ministério, pela sua igreja, pela sua família, por essa obra que ele tem feito na internet, que tem abençoado pessoas de todo o mundo, Senhor. Que o Senhor possa continuar abençoando a sua vida, o seu ministério, e essa semente que está sendo lançada em todos os lugares, para que ela possa frutificar, para a honra e glória do Teu nome. Fala conosco nesta manhã, através da sua vida. Em nome de Jesus, amém.
aflitos um louvor, leva esperança ao pecador. Todo que crê terá vida e paz nos braços do Senhor. Canta aos aflitos um louvor, leva esperança ao pecador. Todo que crê terá vida e paz nos braços do Senhor. Fala do amor de Cristo, fala da graça de Deus que salva e dá vida nova a um ser miserável como eu. Traz em teus lábios as boas novas. Canta aos aflitos um louvor, leva esperança ao pecador. Todo que crê terá vida e paz nos braços do Senhor. Vida e paz nos braços do Senhor. Amém, queridos. Nós ontem à noite estivemos aqui reunidos, né, num bate-papo assim, tão bom, informal, sobre as doutrinas da graça. E hoje, em vez de nós podermos abordar tudo aquilo que nós conversamos ontem, né, todas as coisas que Deus colocou em nossos corações, eu queria apenas estabelecer um princípio pelo qual nós devemos nos relacionar com todas as doutrinas bíblicas. Todas as verdades que Deus nos revelou em Cristo, em sua palavra, elas naturalmente encontram uma barreira no coração humano. A mente humana, Romanos 8 diz, é inimizade contra Deus. Todas as verdades de Deus, na mente natural, encontram uma barreira intransponível, a não ser pela obra soberana do Espírito Santo. Então, mesmo depois que nós somos regenerados, nós vamos sempre encontrar elementos de tensão nas verdades reveladas a nós por Deus, nas doutrinas essenciais, nas doutrinas da graça. E nós, quando esses elementos de tensão acontecem, eles acontecem por duas razões. Primeiro, nós trazemos pressupostos humanos que foram sendo colocados em nós através de toda a nossa vida e que já nasceram em nós como criaturas caídas que nós nascemos no mundo. Mas às vezes o elemento de tensão acontece entre próprias doutrinas que nós conhecemos. E nós só temos duas maneiras com que nós nos relacionamos com esse ponto de tensão. Ou nós falamos que aquela doutrina é inaceitável para nós, ou nós impulsionamos uma doutrina até ela se tornar herética no ponto de tensão. Então, em vez de falar sobre uma doutrina específica, apesar de eu vou falar sobre justificação e a vida contínua de arrependimento e perdão, o que eu quero mesmo é estabelecer o ponto pelo qual nós devemos nos relacionar com todos os pontos de tensão que nós encontramos. Nós devemos começar com a Bíblia e nós devemos resolver com a Bíblia esse ponto de tensão. E não há outra maneira de nós fazermos isso com todas as doutrinas, mesmo aquelas que, por alguma razão, encontram um ponto de tensão grande em nossas vidas. Então, nós sabemos que a doutrina que impulsionou a reforma foi a doutrina da justificação pela fé. Mas na primeira tese de Lutero, das 95 teses da reforma, você percebe que se você compreende a doutrina da justificação e você olha para a primeira tese,
você encontra um ponto de tensão entre as duas coisas. E é, assim, incrível como Lutero tem a doutrina da justificação pela fé como o grito da reforma, e a primeira tese, a princípio, já cria esse ponto de tensão, que nem é por um pressuposto humano, é simplesmente de duas doutrinas bíblicas que, a princípio, parecem haver nela uma tensão. Nós vamos ver que há pessoas que pegaram, tentando resolver esse problema da tensão com o senso comum, empurraram a doutrina da justificação pela fé até ela se tornar uma heresia. Ou então, negam uma doutrina essencial. Então, esse princípio é para nós enfrentarmos em todos os pontos de tensão que nós encontrarmos. Então, a primeira tese de Lutero, ele diz assim: ao dizer arrependei-vos, em algumas, lá, fazer penitência, porque é uma questão de tradução, a primeira tese das 95 teses, ao dizer arrependei-vos, o nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo quis que toda a vida dos fiéis fosse arrependimento. Essa é a primeira das 95 teses da reforma. Lutero está citando Mateus 4,17, que diz: desde que começou Jesus a pregar e a dizer arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Esse é o texto que ele menciona na primeira tese. Ao dizer arrependei-vos, aqui o nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo quis que toda a vida dos fiéis fosse arrependimento. Há um puritano que diz, William Beveridge, que diz assim a respeito da vida de arrependimento do verdadeiro homem regenerado: eu não posso orar como convém, mas eu peco. Eu não posso ouvir ou pregar um sermão de forma perfeita, mas eu peco. Eu não posso dar ofertas ou receber o sacramento de forma totalmente pura, mas eu peco. Não, eu não posso confessar sequer os meus pecados perfeitamente, mas as minhas próprias confissões ainda são agravos deles. Meu arrependimento precisa se arrepender, minhas lágrimas precisam ser lavadas, e a própria lavagem das minhas lágrimas ainda precisam ser lavadas mais uma vez com o sangue do meu Redentor. Ele diz em 1720, em Londres: nós somos uma geração que tem uma visão pequena do verdadeiro arrependimento. Nós somos uma geração que eu poderia dizer que nós somos uma geração de olhos secos. A Bíblia diz: bem-aventurados os que choram, mas nós temos olhos secos, sabe? É uma geração que fala sobre arrependimento de uma maneira muito abaixo daquilo que a Bíblia a descreve, como nós vimos esse puritano descreveu, como Lutero na sua primeira tese. Então, em 1521, Lutero escreveu assim: nós fomos chamados para uma vida de arrependimento. Esta vida, por isso, não é justiça, mas o crescimento em justiça. Não é saúde perfeita, mas a cura. Não sendo, mas tornando-se. Não descanso, mas o exercício. Nós não somos ainda o que havemos de ser, mas estamos crescendo em direção a isso inexoravelmente. Em santificação, o processo ainda não está terminado, mas está acontecendo. Este não é o fim, mas é a estrada. De forma plena, ainda não brilhamos em glória, mas tudo em nós está sendo purificado. Ele está falando sobre a sua primeira tese, a vida do cristão, a vida de arrependimento. Então, o livro de João, a primeira carta de João, João dá várias vários princípios para atestarmos se nós somos realmente uma nova criatura, se nós nascemos de novo. A epístola de João é cheia disso, ele distingue o verdadeiro do falso, a profissão de fé vazia de realidade, da verdadeira profissão de fé de um coração regenerado. A gente pode perceber, quando pensamos na doutrina da justificação pela fé, e essas declarações de Lutero, esse elemento de tensão. E João diz assim, em 1 João 1, 8 e 10,
Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. João está traçando linhas que deixem claro as marcas de um homem regenerado. Ele diz, é falso negar o nosso pecado. É verdadeiro, o verdadeiro homem que foi regenerado, ele confessa o seu pecado. Ele tem aquela vida que Lutero falou de uma vida de arrependimento. A glória do Evangelho é que ele oferece perdão completo para aqueles que são alcançados de todo pecado, para o pecador que de fato abraçou o Evangelho através do chamado eficaz e foi regenerado. E o perdão que Deus oferece é totalmente abrangente. Ele nos livra de toda contaminação, toda vergonha, toda culpa, toda punição, para todo sempre. Não para aquele instante, não até o próximo pecado. A doutrina da justificação pela fé, então, é o grande doutrina que impulsionou a reforma. Fala de Jesus como nos substituindo, nos enchendo com sua justiça, segurança, recompensa eterna. Todas essas coisas são o dom do perdão de Deus. Esse perdão é inviolável, é irrevogável. Nada e ninguém pode fazer nada para cancelar o perdão que um homem justificado recebeu de Deus. Deus nunca retira isso. Esse homem é declarado para sempre justo. Ninguém fora de Deus pode quebrar essa declaração de Deus, e ninguém pode fazer diante de Deus uma acusação com sucesso sobre alguém que Deus justificou. A promessa de Deus, na qual nós podemos nos apegar, como está em Romanos 8:1, porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma, nunca mais. Não é nesse instante, é para sempre. Jamais, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se você está em Cristo, nenhuma condenação está sobre você. E no final desse capítulo, no versículo 28, nós lemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus toma todas as coisas da vida e trabalha para o bem daqueles que Ele chamou e justificou. Não há mais condenação. Não, a única maneira que Deus vê essas pessoas é na mais perfeita justiça de Cristo sobre eles. Então Paulo diz assim, porquanto os que de antemão conheceu, predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Essa escolha foi na eternidade, e ela vai terminar na eternidade, completando o propósito eterno de Deus, em que aqueles em quem Ele predestinou para que eles fossem a imagem do seu Filho. Nada pode impedir isso. Quem quer que Ele escolheu, Ele vai trazer para a sua glória e vai manifestar perfeitamente a imagem de Cristo para todos sempre. Todos que Ele salvou vão estar dentro dessa realidade eterna. Então no versículo 30 do capítulo 8 de Romanos, ele diz, os que Ele chamou, também justificou, os que Ele justificou, Ele glorificou. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo. Essa é uma verdade que nos deixa tontos diante da realidade do pecado e daquilo que o homem é. Não há nenhuma condenação mais. Nada mais pode colocar essas pessoas debaixo da condenação. E Deus opera todas as coisas, boas e más, que acontecem na vida, para o bem dessas pessoas. Isso tem início lá na eternidade, quando Ele nos escolheu, nos colocou em Cristo, e Ele traz a realização no presente, ao nos chamar, na história, e Ele vai realizar perfeitamente a sua vontade. Então o apóstolo Paulo, quando chega aqui no fim, no versículo 31, ele diz, se Deus é por nós, então quem será contra nós? Se tudo isso é verdade, quem será contra nós? Ou seja, o perdão de Deus é irrevogável,
inviolável, e o perdão de Deus não pode ser cancelado. Se Deus, Paulo diz, não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por nós, como ele não nos daria com ele todas as coisas? Isso encheu o coração de Lutero. Ele nos dará graciosamente todas as coisas necessárias para a preservação desse perdão da vida que ele colocou em nós. Ele nos deu o maior presente, que é o seu filho. E agora ele vai nos dar tudo que sustente o presente que ele nos deu em seu perdão inviolável. Então Paulo diz no versículo 33, quem então intentará acusação contra os eleitos de Deus? Ou seja, Paulo está dizendo, quem vai conseguir trazer uma acusação que tenha sucesso contra os filhos de Deus diante de Deus? Porque Deus é o único que justifica, não há uma instância superior, não há um juiz superior. Se alguém é absolvido por Deus e declarado justos, e nós somos declarados justos por Deus, baseado na obra de Cristo, então não há instância superior, não há acusação que possa ter sucesso contra o homem que foi justificado. Isso é maravilhoso. E no 34 ele diz, Jesus Cristo é ele em quem morreu, ou antes quem ressuscitou, que está à mão direita de Deus, e também intercede por nós. Além de não haver uma instância superior, o juiz supremo, pela obra de Cristo, nos declarou justos. O próprio Cristo, Paulo diz, está à direita do Pai, como nosso representante, intercedendo por nós. Quem pode levantar uma acusação que tenha sucesso contra os filhos de Deus? Ninguém pode. Porque o juiz de toda a terra nos declarou justos. E mais ainda, o Filho de Deus, justiça qual dele foi atribuída a nós, está à direita dele como advogado, intercedendo por nós. Devido a essas realidades, Paulo então faz outra pergunta. Ele diz, então quem nos separará do amor de Deus? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores. O que Deus fez em nós é inviolável e irrevogável. O perdão que nós temos é pleno. Então ele diz, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Estou convencido de que nem a morte, nem a vida, ou os anjos, nem os principados, nem coisas presentes, nem coisas por vir, nem as potestades, nem a altura, nem a profundidade, nem quaisquer outras coisas criadas será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou seja, quando Deus perdoa, é absolutamente permanente. E se nós voltarmos em Romanos capítulo 4, versos 7 e 8, esse texto é tomado do Salmo 32, que diz, bem-aventurados são aqueles cujos pecados e as maldades foram perdoadas, e cujos pecados foram cobertos. Bem-aventurado é o homem cujo pecado o Senhor não leva em conta. Nós somos abençoados porque Deus nunca mais irá levar em conta o nosso pecado. Nenhuma acusação contra aqueles que Deus justificou, os escolhidos de Deus, pode ter sucesso diante de Deus, porque o juiz supremo declarou a nossa justiça em Cristo, e o próprio Cristo intercede por nós à direita do Pai. É isso que Paulo está dizendo. O Antigo Testamento diz, olha, ele enterrou lá nas profundezas do mar, e como o leste dista do oeste, assim ele separou o nosso pecado de nós. Leste e oeste nunca se encontram, é uma distância, nós podemos dizer, infinita. Nunca mais nós, o nosso pecado, os nossos pecados estarão juntos novamente. Em Gálatas 3, Paulo diz, Cristo suportou a maldição por nós, então nós não estamos mais sob a maldição do pecado, nós estamos livres de toda a maldição do pecado. Se você é um cristão, todos os seus pecados foram perdoados. Todos. Efésios capítulo 1, 7, fala que nós temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos nossos pecados segundo as riquezas da sua graça. Então em Romanos 6, Paulo diz, olha, onde o pecado abundou, superabundou a graça.
Essa é a verdade de Deus. Não há nenhuma maneira que uma pessoa que foi perdoada e justificada por Deus, isso poder ser revertido, ser revogado, ser tirado. Então, diante do tribunal de Deus, que é a última instância, nenhuma acusação pode ser feita contra os filhos de Deus. Eu quero deixar claro, então, que todos os nossos pecados foram perdoados. A doutrina da justificação pela fé nos coloca aqui. Sabe, essa é a coisa mais preciosa que nós podíamos imaginar, a generosidade e a misericórdia da parte de Deus para todos aqueles que Ele colocou em Cristo, e trouxe, regenerou, justificou, onde houve esse verdadeiro arrependimento, foram perdoados, e esse perdão é irrevogável e para sempre. Mas como nós vimos, Lutero disse assim, na sua primeira tese, a vida de um cristão é uma vida de arrependimento. João, ele, quando vai traçar aquilo que caracteriza os verdadeiros filhos de Deus, ele diz, se nós dissermos que não temos pecado, nós fazemos Deus mentiroso. Mas se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Você sente o elemento de tensão? Toda a verdade, Deus diz, o perdão é irrevogável, é para sempre. Não há mais nenhuma condenação. O homem nenhuma acusação pode ser levantada contra os filhos de Deus. Eles são perdoados para sempre. Todos os pecados, passados, presentes e futuros, foram perdoados. O homem é declarado justo diante de Deus. Mas, apesar dessa ser a doutrina que impulsiona a reforma, a primeira tese é, quando Cristo diz para nós nos arrependermos, Ele está dizendo que o Filho de Deus tem uma vida inteira, a vida dele toda é uma vida de arrependimento. E João traça isso, que nós somos homens que não reconhecemos o pecado e confessamos o nosso pecado. E que Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E essa não é uma ordem, é uma declaração de fato. João está declarando as marcas, na sua primeira carta, daquelas pessoas que são de fato pessoas regeneradas. Ele está traçando o verdadeiro do falso. Esse é o propósito da primeira carta de João. Ele está dizendo, olha, os verdadeiros filhos de Deus são pessoas conhecidos como homens penitentes. Eles são conhecidos como pessoas, eu diria, ansiosos por se arrepender, confessores do seu pecado. Nós vimos a declaração de um velho puritano dizendo, olha, as nossas confissões precisam de perdão, nossas lágrimas precisam ser lavadas. Lutero enfatizando essa vida de arrependimento. E João fornece várias marcas, e uma delas é essa. Ele fala sobre estarmos na luz, e ele diz pessoas que afirmam ter uma comunhão com Deus, mas não têm essas marcas, são mentirosos. Porque algumas pessoas estavam afirmando exatamente isso. Ele diz em 1 João 1, 8 e 9, se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, o padrão da vida do Filho de Deus é um padrão de confissão constante, contrição e arrependimento. Ele sempre reconhece o seu pecado, ele sempre quer desfrutar dos benefícios do perdão, da purificação de Deus, da alegria. Na verdade, a Bíblia diz que você nunca pode ir à mesa do Senhor sem esse espírito. Nós somos piedosos, nós somos confessores. Mas nós vimos, como a Bíblia diz, e a doutrina da justificação de fé diz, que nós temos um perdão que é irrevogável. Todos os nossos pecados foram castigados em Cristo na cruz, e Deus nos declarou justos. Então é óbvio que há um elemento de tensão entre essas duas verdades essenciais. O que João está dizendo em Lutero, na primeira tese, caracteriza o verdadeiro cristão. E ao mesmo tempo, a doutrina da justificação da fé diz que todos os nossos pecados estão
foram expiados e propiciados na cruz. E que nenhum pecado, mas nenhuma culpa está sobre nós, nenhuma condenação está sobre nós para todos sempre. Davi, no Salmo 32, que é o que o Romanos 4 cita, Davi era um homem justificado. Davi era um filho de Deus, era um homem regenerado. Mas, no entanto, ele é um homem penitente. No Salmo 32, 2 a 5, ele diz: bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa a maldade, e em cujo espírito não há engano. Quando eu guardei o silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Davi era um crente, Davi era um homem regenerado, Davi era justificado, Davi era um filho de Deus. No entanto, ele diz que quando ele não confessou o seu pecado, ele sentiu a enorme pressão do pecado sobre ele, de tal maneira que ele se sentiu seco como um deserto. Ele diz: eu envelheci. Tem um hino que a gente canta que é assim: envelheci de tão cansado, porque a tua mão pesava sobre mim. Então eu não encobri mais, os fluidos do seu corpo se secaram, ele ficou angustiado, ele andava ansioso por toda parte, porque a culpa estava inundando sua mente, seu coração, sua vida. Então ele confessou, ele abriu seu coração, e ele sentiu o livre fluxo do perdão de Deus, a restauração do perdão de Deus sobre a vida deles. Então os cristãos, os homens regenerados, de fato, apesar de todos os seus pecados, foram perdoados, e de não haver mais nenhuma culpa sobre eles, e o perdão de Deus sobre eles ser irrevogável, todos os pecados do passado, do presente e do futuro, e de nenhuma condenação mais poder cair sobre eles. Eles são confessores, eles são pessoas que sentem o seu pecado. E como eu disse, não é? João está fazendo declarações, não é uma ordem. Ele está dizendo: é assim que são os filhos de Deus. Filho de Deus tem essas marcas, se não tem essas marcas, não é filho de Deus. Ou seja, os filhos de Deus, por natureza, fazem isso. Esse é o resultado do trabalho diário de Deus na vida deles, é o resultado do trabalho do Espírito Santo na vida deles, é o resultado da palavra de Deus na vida deles. Tudo nos convence do pecado, tudo nos convence da poluição do pecado, tudo nos convence da maldade do pecado. Esse é o trabalho que Deus faz em nós, que o Espírito Santo faz em nós, que a palavra de Deus faz em nós. Assim, mesmo nós tendo sido perdoados, e nenhuma condenação estando sobre nós, e nenhum pecado mais poder ser, Deus separou o pecado de nós como o Oriente está do Ocidente, e nós fomos completamente justificados para sempre. Nós estamos ainda muito conscientes do nosso pecado, nós estamos ansiosos para confessá-los, nos arrepender e sermos lavados. E é o que João diz em Lucas 11, 4, Jesus nos ensina a orar e diz: vocês orarão assim: Pai, perdoa os nossos pecados. Agora nós temos aqui um problema, nós temos esse elemento de tensão, que a maneira com que a gente nunca pode, quando esses elementos de tensão chegam em todas as verdades bíblicas, vão acontecer isso, você nunca pode tentar resolvê-los com um senso comum. Você começa com a palavra de Deus, você continua com a palavra de Deus. Você vê onde a gente chegou. Deus perdoou todos os nossos pecados e separou nossos pecados de nós e nos declarou justo. Isso é irrevogável. Todos os pecados da nossa vida foram punidos, propiciados em Cristo. Os que ainda estão no futuro, não sobrou nada. Agora, eu vivo uma vida de confissão de pecado, de arrependimento. Então, como nós vamos conciliar isso? Muitas pessoas em nossos dias, professores, líderes, afirmam que uma vez que nós fomos perdoados, justificados, e que nenhum pecado pode ser a justiça de Deus sobre todos os pecados estar satisfeita,
nós não devemos mais pedir perdão de pecados a Deus, porque Deus separou e nos perdoa de maneira irrevogável para sempre. Essa é uma afirmação verdadeira. E nós temos a vida de arrependimento que parece ter um elemento de tensão. E, como eu disse, quando você chega a isso, em qualquer das doutrinas, quando você usa o senso comum, ou você vai impulsionar uma doutrina até ela virar uma heresia, que é o que essas pessoas estão fazendo com a doutrina da justificação pela fé, ou você vai abandonar a justificação pela fé e dizer que o cristão, cada vez que peca, ele perde aquilo que ele tinha, e ele tem que ser, quando ele se arrepender, ele vai receber de novo, e quem sabe se ele morre num dia que ele não estava nessa situação, ele pode morrer perdido. Não é? Você vê que esses dois lados fugiram da verdade de Deus, porque começaram com a Bíblia, e em um instante, quando viram a atenção, saíram da palavra de Deus. Ou então abandonam uma verdade essencial, que é a justificação pela fé, pela qual Lutero diz: uma igreja está de pé ou cai, que é o que grande parte daqueles que se dizem evangélicos fizeram. Ou então pega a doutrina da justificação pela fé e impulsiona ela até negar as verdades bíblicas de que o verdadeiro cristão é um homem penitente, que se arrepende, pede perdão, sente o seu pecado diante de Deus. Ele não resolve aquilo que ele viu como um ponto de tensão, ele não resolve com a palavra de Deus. E essas pessoas então dizem, isso tem se tornado comum em nossos dias, que pedir perdão a Deus diante da justificação pela fé é uma expressão de incredulidade. Porque se Deus já perdoou todos os meus pecados, já me declarou justo, e nenhuma condenação está sobre mim, e nunca mais a punição do pecado vai ser posta sobre mim, porque Ele puniu em Cristo, então eu já fui perdoado de todos os pecados, e pedir perdão a Deus dos pecados, ou seja, fazer o que Lutero falou na primeira tese, ou o que João está falando aqui, ou o que Jesus ensinou, é errado e incrédulo. Porque você não está crendo nessa verdade. Porque Deus disse que todos os nossos pecados já foram perdoados. Mas eles então tem que pegar 1 João 1,9 e dizer: isso aqui não é para os cristãos. Quando ele diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo. Se nós falamos que não temos pecados, nós mentimos, fazemos de Deus mentiroso. Ele diz: não, isso aqui não pode ser para o cristão, porque ele já foi perdoado de todos os pecados. Então, há vários pastores no mundo que ensinam assim. Eu podia mencionar alguns, mas já gastei 30 minutos. Ele diz, um desses líderes: isso faz as pessoas viverem em insegurança diária, porque elas duvidam de que todos os seus pecados já estão perdoados. Então eles não podem desfrutar da liberdade em Cristo, que a única maneira de nós desfrutarmos da liberdade em Cristo é esquecermos o nosso pecado, esquecermos essa ideia de pecado. Você viver o dia, acabar o dia, você esquecer essa coisa de pecado, porque todos os seus pecados foram perdoados, e abraçar a obra perfeita de Cristo e viver assim. Bem, isso é verdade. A obra perfeita de Cristo foi atribuída a nós. E toda a verdade que nós vimos em Romanos, toda a verdade sobre a justificação pela fé, é a verdade inexorável. É claro que isso confunde algumas pessoas. E quando alguém ensina algo assim, confunde mais ainda a mente delas. Se Deus já me declarou justo, e Ele separou o pecado de mim, como o Oriente do Ocidente, e nunca mais nenhuma acusação pode ser feita contra aqueles que Deus justificou, então eu vou ter que viver como se ele não existisse, como se o pecado não existisse. Historicamente, é óbvio que isso é abraçado por aquilo que foi chamado de antinomianismo, o desprezo, o abandono da lei de Deus. Nossos pecados estão perdoados, e isso é verdade, mas nós não temos mais que prestar atenção em nossos pecados, sentir, igual Davi: enquanto eu pequei, a tua mão pesava sobre mim, eu fiquei seco, os fluidos do meu corpo secaram. Davi estava duvidando
do perdão de Deus, daquilo que ele mesmo tinha afirmado, que Deus separa o pecado de nós como o pecado, como o Oriente está do Ocidente. É claro que todos os nossos pecados foram perdoados em Cristo. É claro que quando o homem é justificado, ele é declarado justo para sempre. É irrevogável. Essa é uma verdade que nós temos que levantar, como Lutero fez, e pregarmos, em primeiro lugar. É a verdade de que todos os nossos pecados foram perdoados em Cristo, mas essa não é toda a verdade. Essa é a verdade, mas não é toda a verdade. Ou seja, do ponto do julgamento, do trono de Deus, os pecados do crente estão todos perdoados. Mesmo antes, mesmo aqueles que você não cometeu ainda. Não é? E nós temos que pegar isso e segurar isso. Nunca mais esses pecados vão ser colocados sobre nós, a culpa, a punição desse pecado. Ele perdoou. Então, como um juiz justo, ele fez isso porque ele puniu esses pecados completamente em Cristo. E então não há mais nenhuma condenação sobre aqueles que em seus pecados foram punidos em Cristo, definitivamente. Numa expiação perfeita, numa propiciação. E por sua justiça, Deus não pode punir o pecado de novo que ele já puniu. Deus é justo. Todos os pecados da vida de um homem regenerado, de um homem justificado, foram punidos em Cristo. Ele nunca mais. É injusto punir duas vezes pelo mesmo pecado. Deus, a justiça foi satisfeita. A obra foi perfeita e consumada. Mas isso não é toda a verdade do Evangelho. Isso é a verdade do Evangelho. Agora, quando nós falamos que Deus não dá nenhuma atenção aos nossos pecados, isso é ridículo e antibíblico. Na verdade, é algo ridículo, perigoso e herético. A ideia de que nós podemos pecar e ignorar o pecado, e não sentir o peso da culpa, a quebra da comunhão, não sermos pessoas que confessam o pecado, reduzir a visão daquilo que o pecado é antibíblico, é herético, e a ordem bíblica para nós é vivermos uma vida, e a Bíblia diz que essa é a característica dos eleitos de Deus, dos regenerados, é buscar perdão de Deus. E a ideia de que nós não devemos fazer isso, não buscar perdão do nosso Pai, é totalmente enganoso, mas tem se tornado popular. Isso porque, ao ver o elemento de tensão, a pessoa impulsionou a doutrina da justificação de fé como se ela fosse toda a verdade. E transformou isso numa heresia. Ou então, o outro lado, usando o senso comum, nega a doutrina da justificação por fé, e não tem mais o Evangelho, achando que o homem é perdoado e é declarado justo, depois isso é retirado, negando totalmente o ensino bíblico a respeito da justificação. Então, outro desses pregadores diz assim: olha, porque um cristão perdoado tem que pedir perdão a Deus? Vocês acreditam que são perdoados, suas orações revelam uma descrença. Em outro parágrafo ele escreve assim: com que frequência você vê alguém orar ao Senhor e dizer tão somente assim: eu te agradeço porque me apresento diante de ti como um homem completamente perdoado, obrigado, que eu sou tão impecável como a neve. Com que frequência você ouve as pessoas orarem assim? Ele pergunta: isso demonstraria a fé verdadeira naquilo que Cristo fez. Porque ao não acreditar nisso, você mostra a incredulidade do seu coração sobre a obra perfeita de Cristo. E ele diz: é impossível para um cristão pedir perdão a Deus por um pecado que o assedia pela 1ª vez e se sentir aconchegado a Deus. Nós não sabemos muito bem o que a pessoa quer dizer com aconchegado a Deus, não é? Porque hoje as pessoas usam termos, muitas das vezes, de maneira mística e estranha.
Mas nós supomos, né, que você nunca vai desfrutar da presença de Deus de maneira plena até você parar de pensar sobre o seu pecado. E quando ele fala sobre isso, ele está falando sobre a justificação por fé. Essa doutrina faz feliz um antinomiano, uma pessoa que ama o pecado, uma pessoa que tem o coração igual ao do mundo inteiro ainda, e regenerado. Exatamente as pessoas que João estava traçando aquelas linhas dizendo o que é um verdadeiro homem cristão ou não. É uma teologia muito conveniente a alguém que continuou com a mente e o coração como o do mundo. Então muitas pessoas abraçam isso, mas não devemos ter ilusões quanto a isso. Não é só porque você ou alguém que se diz cristão tolera o pecado, significa que Deus tolera o pecado. Na verdade, a Bíblia diz o oposto o tempo todo. Jesus, quando nos ensina a orar, nos ensina: vocês orarão assim, perdoa os nossos pecados. E você pergunta, então o que essas pessoas fazem com esse verso que diz, Jesus ensinando isso, eles dizem, essa é uma oração da velha aliança, não é da nova aliança. Isso se aplica ao Antigo Testamento. Jesus, quando falou isso, ainda estava sobre a dispensação legal. E, em outras palavras, pedir perdão, ser perdoado porque você pediu perdão, e depois amanhã pedir perdão de novo, isso era era algo que estava ligado à antiga aliança e não à nova. Essas pessoas que dizem isso não entendem nada sobre a antiga aliança, porque isso não é verdade. Que na antiga aliança as pessoas eram perdoadas de outra maneira, de uma outra forma, de um outro jeito. As pessoas na antiga aliança eram perdoadas e justificadas exatamente como nós somos. Nunca ninguém foi perdoado ou justificado baseado em nenhuma outra coisa. As pessoas na velha aliança não eram perdoadas porque se arrependiam de verdade e isso merecia o perdão de Deus. Deus só pode perdoar alguém baseado no que Cristo fez. As pessoas na velha aliança eram salvos, justificados e perdoados exatamente como nós. Eles eram levados a ver a sua condição de pecador, a necessidade da misericórdia de Deus e a sua incapacidade diante de Deus, de comparecer diante dele com qualquer coisa que fizesse deles justos diante de Deus. Então eles eram perdoados baseado na obra de Cristo, exatamente como nós. Então é por isso que Davi está dizendo, como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados, como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui a culpa. A justificação na antiga aliança é exatamente como é no Novo Testamento. E aquelas pessoas não compreendem a salvação nem na antiga aliança, e por isso elas não compreendem na nova. Não é? Deus aplicou o sacrifício de Cristo às pessoas da velha aliança que ele salvou, que viveram naquele período. Jesus não tinha morrido na cruz ainda. Quando Jesus morre, a aliança, a nova aliança é ratificada, ela é ratificada no Calvário, no tempo, na história. Mas nunca houve uma época em que a pessoa fosse perdoada ou justificada numa outra base que não em Cristo. A Bíblia jamais ensina uma salvação condicional. Ninguém foi salvo de uma forma em alguma outra época e é salvo de uma outra forma agora. Ninguém jamais foi salvo pela lei. Ninguém foi justificado pela lei, jamais. Nunca houve salvação pelas obras. Então o que eles estão dizendo, essa oração pertence ao código passado. Eles não entenderam nada do que Deus fez salvando homens no passado, porque eles acham que Deus salvou de uma maneira e depois Deus salvou de outra na nova aliança. Eles não entenderam o papel da lei. A lei não poderia salvar ninguém, jamais. A lei veio para que o pecado abundasse. Nenhuma quantidade de penitência, nenhuma quantidade de confissão. Lutero fala sobre homens que acham que o arrependimento é meritório, no sentido de que se eu me arrependo de verdade, então eu mereço o perdão. Essas pessoas não entenderam nada, porque eles chamam isso de arrependimento religioso. Nenhuma quantidade de manutenção da lei poderia
justificar alguém, nenhuma quantidade de arrependimento ou de penitência, nada pode superar o juízo de Deus sobre o pecado. O pecado do homem não pode ser justificado por nada que um homem faça. O homem precisava de um substituto, e todo o sistema sacrificial do Velho Testamento aponta para o sacrifício perfeito que Deus proveu em Cristo. A oração do Senhor, então, não pertence à velha aliança, como esse escritor diz. Isso era quando na lei, na graça, nós fomos justificados e agora não estamos mais sobre essa necessidade. Lá na lei, as pessoas precisavam de uma confissão de cada vez, e cada vez que elas confessavam, elas tinham perdão, e depois elas pecavam, elas voltavam a estar debaixo da condenação, da ira de Deus, e então elas tinham que se arrepender de novo, e isso acontecia. Ou seja, ele não entendeu como as pessoas eram perdoadas, justificadas no passado. Ele está dizendo que no passado, lá na velha aliança, o perdão era condicional, e se a pessoa saísse daquelas condições, o perdão era revogado, então ele tinha que ir de novo, e agora não. E então assim eles tentam resolver essa tensão, mas a Bíblia diz que a salvação sempre foi nos mesmos termos, que o perdão sempre foi pela graça, que nunca o perdão foi por meios mecânicos, ou por qualquer ato meritório, mesmo de achar que a própria contrição e o arrependimento é um ato meritório, que o perdão e a justificação sempre foi dado como um presente para aquelas pessoas que Deus levou ao verdadeiro arrependimento, que a salvação sempre foi pela graça. Davi foi salvo pela graça, Moisés foi salvo pela graça, Abel foi salvo pela graça. Nunca houve salvação que não fosse pela graça, sempre foi pela graça. Sempre foi merecido. Todo o argumento de Romanos 4 é que Abraão foi justificado por quê? Pela graça, pela fé. Na velha dispensação, a salvação e a justificação é da mesma maneira. Mas o Velho Testamento está cheio de salmos penitentes, o Salmo 6, o Salmo 32, o Salmo 38, o Salmo 51, o Salmo 102, o Salmo 130, o Salmo 143 e todos os lugares do Velho Testamento. Então, quando a pessoa diz a oração, Pai, perdoa os nossos pecados, é uma relíquia dispensional da velha aliança, essa pessoa não entendeu como o homem foi salvo em todas as épocas, não entendeu a palavra de Deus. Então, quando então ele empurrou a justificação pela fé até a heresia. Então, todas as verdades vão encontrar um ponto de tensão. E esse ponto de tensão sempre, esse é o princípio com o qual nós temos que nos relacionar com tudo, é resolvido na palavra de Deus. O que a Bíblia está dizendo é que existem dois tipos de perdão. Dois tipos de perdão. E nos últimos 15 minutos que eu quero falar a respeito disso. É verdade que sob o tribunal de Deus nós fomos declarados justos para sempre, porque Ele dispensou o julgamento sobre Cristo. E é verdade também que nós precisamos continuamente pedir perdão a Deus pelos nossos pecados. Ambas são verdades, ambas coisas estão nas Escrituras, ambas as coisas caminham juntas. E como isso se harmoniza, não é? No capítulo 13 de João, há uma passagem que todos nós conhecemos. Os discípulos se reuniram nos momentos finais já de Cristo, mas na organização daquele instante, eles não foi providenciado algo que era comum, né? Que era alguém que lavasse os pés. No Oriente as pessoas comiam em mesas baixinhas, de bruço, o pé ficava perto um dos outros, as estradas eram cheias de poeiras, não é? Então os pés ficavam sujos, e antes das refeições os pés eram lavados. Havia um servo que fazia isso talvez fosse o trabalho mais humilde, assim, né? Mas não havia ninguém para fazer isso, e fica evidente que nenhum dos discípulos pensou, eu vou fazer, não é? Esse serviço mais... Então a Bíblia diz que Jesus levantou, pegou a toalha,
pegou a vasilha e começou a lavar os pés dos discípulos. Sabe, esse texto nos revela de maneira maravilhosa, desfaz o ponto de tensão aqui. A Bíblia diz assim, então, João 13, 4 e 5, assim levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura, depois disso derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Esse era a mais humilde de todas as tarefas, de todos os trabalhos, por causa de todas essas coisas que eu falei. Usavam sandálias, andavam em estradas poeirentas, eles comiam com os pés próximos uns aos outros, e Jesus então assumiu o papel de fazer esse trabalho mais humilde. E isso nos expressa, esse texto nos expressa claramente esses dois tipos de perdão. Quando ele chegou perto de Pedro, nós conhecemos como Pedro era assim, espontâneo, né? E muitas das vezes ele ouvia de Jesus, bem-aventurado és tu, Pedro, mas também ouvia, para trás de mim, Satanás, né? E Pedro falou assim, Senhor, tu vai lavar meus pés? Ele conseguia enxergar o absurdo disso, não é? Ele era o mestre, o Senhor, e eles mesmo não tiveram a iniciativa de fazer aquilo, talvez acharam que era um trabalho servil, e Jesus responde assim, você não compreende agora o que eu estou lhe fazendo, mas mais tarde, porém, você vai entender. Porque ele diz, não, você vai lavar meus pés. Não, você não compreende agora o que está acontecendo, mas você vai compreender depois. Isso vai se tornar claro para você. Mas Pedro disse assim, você nunca vai lavar meus pés. Eu não vou permitir. E Jesus disse assim, se eu não te lavar, não terás parte comigo. E quando Jesus diz isso, Pedro sai de um extremo para o outro e diz assim, ó, se é assim, então me lava todo, eu quero que tu me dê um banho. Eu não ia deixar de lavar o pé, porque eu acho um absurdo lavar meu pé, mas está dizendo que eu não vou ter parte contigo, então, esse negócio é lavar, então me dá um banho inteiro. E Jesus responde assim, disse-lhe Jesus, aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo ele está limpo. Ora, vós estáis limpos. Você vê, Jesus não estava falando sobre pé sujo ou não. Vós estáis limpos, mas não todos. E a Bíblia diz, por causa daquele que o havia de trair, Judas. Isso é perspicaz. Jesus aproveita aquele momento para fazer essa analogia perfeita sobre os dois tipos de perdão na vida do cristão, que desfaz toda a tensão. Quem desfaz a tensão entre essas verdades, quando você acha que elas entram em tensão, é a Bíblia, não é o nosso senso comum sempre leva ou para a heresia, ou para nós abandonarmos a verdade, desprezando, por exemplo, a doutrina da justificação pela fé, ou impulsionando essa doutrina até ela se tornar uma heresia e não ser mais a verdade bíblica da justificação pela fé. Ele diz, olha, você não precisa ser lavado de novo, porque você está limpo, mas há sujeira acumulada em seus pés, nem todos vocês estão limpos, por causa de Judas. Então ele ilustra o perdão forense da justificação. Então há o perdão forense de Deus, que indica que Deus declarou que nós somos para sempre perdoados e limpos. Nós estamos livres da penalidade do pecado, livres dessa penalidade para sempre. Vocês estão limpos. Você foi justificado, você é justo. Porque embora Jesus não tivesse morrido ainda, não é? A aplicação da cruz já tinha sido feita, é óbvio, a eles, como nós vimos como Deus salvou sempre, em todos os tempos, pela graça, por aquilo que Cristo fez e faria na cruz. Então, você já foi declarado livre da penalidade do pecado para sempre. A justiça de Deus ficou satisfeita, você está limpo. Assim, o banho ilustra o perdão forense de Deus, mas a lavagem dos pés ilustra o perdão paterno de Deus na santificação do crente. E quando nós falamos em perdão, às vezes nós esquecemos esses dois tipos de perdão.
Ou seja, você está limpo porque você aparece diante de Deus como limpo, como justo, para sempre. Você está livre da penalidade do pecado em sua justificação. Mas na questão da santificação, você precisa ser continuamente lavado na presença de Deus, do poder contaminador do pecado. Você não precisa ser justificado nunca mais, mas você está sendo santificado. E é nesse sentido paternal que João está falando sobre o arrependimento contínuo. E é nesse sentido paternal do arrependimento diante de Deus como Pai, que Lutero está dizendo que a vida do cristão é uma vida de constante arrependimento. Ao mesmo tempo que ele afirma que em Cristo todos os pecados foram perdoados para sempre, nenhuma condenação mais pode ser feita aos filhos de Deus. Então você não está duvidando da justificação de Deus, você foi justificado diante de Deus, você foi liberto da penalidade do pecado. Mas seja realista, não é? Há a presença contaminante do pecado em sua vida. Ao mesmo tempo que você não precisa ser justificado nunca mais, e nenhuma condenação pode estar sobre a sua vida, jamais, você precisa ser constantemente lavado. O pecado precisa ser confessado, abandonado, com um padrão regular na sua vida. E João diz, essa é a marca de um homem que foi justificado. Não mais diante do juízo, você nunca mais se arrepende e pede perdão a Deus diante de um juiz. Nunca mais a sua relação com Deus é a relação de um pecador diante do seu juiz. Nunca mais. Caso contrário, nós seríamos condenados ao inferno a cada pecado. E nós teríamos nossa salvação revogada até o próximo arrependimento. Nunca mais. Mas nós vamos ali diante dele como Pai. E João diz, num padrão constante, nós continuamos precisando ser perdoados e limpos. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel para nos purificar, nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. A confissão em curso não está falando sobre justificação, não traz justificação, ela está relacionada à santificação. A decisão judicial, forense de Deus sobre a nossa liberdade da pena do pecado é inviolável, irrevogável, é para sempre, nunca mais. Não pode ser mais feita uma acusação que tenha sucesso diante de Deus. Mas a preocupação paternal, para nós fomos escolhidos para sermos santos, para sermos a imagem de Cristo. É nisso que está relacionada essa confissão constante, esse desejo, esse anseio que todos os filhos de Deus têm de perdão, de abandonar o pecado, de viver uma vida de santidade. Em Cristo nós temos um juiz satisfeito para sempre. Deus como juiz está satisfeito para sempre. Mas Deus como Pai está descontente com o nosso pecado. Com qualquer comportamento que expresse o pecado em nossas vidas. Então existem dois tipos de perdão: o perdão judicial, o perdão forense, e o perdão que foi comprado na totalidade da expiação de Cristo, né, como nosso representante, que nos livra para sempre da punição eterna, da condenação. Então é declarado graciosamente, nenhuma condenação há mais para os que estão em Cristo Jesus. E esse é o perdão da justificação judicial, mas há o perdão paterno, eu chamaria assim. Este não é concedido por Deus como um juiz, mas como um pai. Ele está triste quando seus filhos são contaminados pelo pecado. Ele nos fez, nós fomos regenerados e fomos feitos filhos de Deus. A declaração de Deus para nós é: sede santos como eu sou santo. Nós somos participantes da natureza divina, é por isso que agora Ele é nosso Pai.
Ele quer que nós sejamos santificados para sermos conforme a imagem de Cristo. Todos os que são justificados estão sendo santificados. Ele então está satisfeito completamente com a nossa justificação, mas ele está descontente com a violação da santificação em nossas vidas. O perdão da justificação cuida da culpa judicial do nosso pecado, mas não elimina o desprazer paternal de Deus quanto à sua santidade em nós, porque o plano eterno de Deus é que nós sejamos a imagem de Cristo, a imagem desse Deus santo. Nós somos libertos da penalidade do pecado na justificação, mas a realidade do pecado em nossas vidas precisa ser constantemente confessado, perdoado, e nós somos purificados. Você vê, a Bíblia tira todo elemento de tensão, não há nenhum elemento de tensão. Todas as doutrinas bíblicas que nós achamos que há um elemento de tensão, ou é porque nós trazemos uma verdade que não é verdade do senso comum humano, da mente inimiga de Deus, ou porque nós achamos que uma doutrina está pressionando a outra, e nós tentamos resolver isso com o senso comum, e sempre isso leva-nos a impulsionar uma das doutrinas até se tornar heresia. Então a nossa santificação é feita e nos leva a lidar com o nosso pecado diariamente diante de Deus. Você está coberto com a justiça de Deus em Cristo, e isso resolveu o problema da eternidade, o problema judicial da lei, da exigência da lei, da pena da lei na vida daqueles que ele justificou. Em termos de punição, nunca mais o assunto voltará. Mas o pecado em sua vida, em sua humanidade, desagrada o Pai amoroso, turva a imagem de Cristo em você, faz a sua vida ser uma mentira a respeito do Deus Santo. Não, a santificação está nos levando diariamente a sermos mais a expressão da imagem de Cristo, e o pecado é uma mentira a respeito daquilo que Cristo é, que foi o sacrifício que expiou nossos pecados. Então, a ideia de que Deus não se preocupa com nossos pecados é completamente antibíblica. A Bíblia está cheia de ordens e de declarações de que os filhos de Deus são pessoas que constantemente estão arrependidos. Então, quantas vezes cristãos confusos falam comigo: olha, você está dizendo que Deus fica zangado com seus próprios filhos? E se nós estamos vestidos com a justiça de Cristo, como Deus poderia estar zangado conosco? Ele não pode. Você vê, essa pessoa perdeu todo o ponto. No meio do caminho, ela estava até amando uma doutrina essencial da graça. Ele está dizendo: nós somos justos diante de Deus, Deus não pode mais estar zangado comigo, Ele nos perdoou totalmente. Essas pessoas estão confusas. No ponto de tensão, elas abandonaram a Bíblia, elas não foram em frente na palavra de Deus. É óbvio que Deus está, é o que a Bíblia diz. Em Hebreus 12, a Bíblia diz isso claramente, que quando Deus olha para nós, Ele vê nós completamente perfeitos em Cristo, mas isso é uma linguagem forense. Mas o nosso pecado viola a santidade de Deus. Então, no sentido, numa linguagem forense, Ele nos vê perfeitos, mas como filhos. A Bíblia diz para nós assim: e já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não despreze a correção do seu pai. A ideia daquela pessoa de Deus vai estar zangado, eu já estou completamente justificado, perfeito em Cristo. Não está, é o que a Bíblia diz. Aquela é uma linguagem forense, judicial. Mas agora, e já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não despreze a correção do Senhor, e não desmaies quando por Ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama, e Ele açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos, ou seja, todos os filhos de Deus verdadeiros, são feitos participantes, sois bastardos e não filhos. Essa é a disciplina de Deus. Deus está
ele tem um propósito. O pecado sempre... Deus nunca olha o pecado de uma maneira em que ele não trate do pecado. O versículo 7 diz: porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção de Deus, ele vos trata como filhos. Porque que filho é aquele não trata? Mas se estáis sem disciplina, do qual todos são feitos participantes, sois bastardos e não filhos de Deus. Se você não está sob a disciplina de Deus, sob o pecado, na sua vida, você não é filho de Deus. O fato de Deus declarar você justo e nunca mais declarar você perfeito, forense, não quer dizer que Deus não continua vendo o pecado real em sua vida. A justiça está satisfeita, mas Deus como um pai, não está. E você vai sentir, Deus disciplina, o flagelo de Deus, porque Deus se preocupa com a tua santidade, com a minha santidade. Então 9 diz assim: além de que tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem, e nós os reverenciamos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos, porque aqueles na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este para o nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Qual é o propósito da disciplina de Deus e desse arrependimento, da confissão e do perdão? Para sermos participantes da sua santidade. Como Deus pode estar zangado com alguém se ele declarou completamente justo e satisfeito em Cristo? Porque são seus filhos. E o objetivo é para participarem da sua santidade. Então, há o perdão forense, final e irrevogável. E quando João ou Lutero, na primeira tese, está falando sobre a vida de arrependimento, já não está mais tratando do perdão forense, mas do perdão paternal da santidade. Você vê, então, o elemento de tensão sumiu. Sumiu porque você continuou na palavra de Deus. Se você tentasse resolver isso com um senso comum, como todas as doutrinas, você teria ou o abandono de uma doutrina, ou impulsionar uma doutrina até ela se transformar numa heresia. O que é a santificação? Deus vê o seu pecado, e Deus está descontente com o seu pecado, apesar de Ele te ver perfeito em Cristo. E Deus disciplina você por causa do seu pecado, e Deus pega a sua vara e disciplina você, você é filho dele, e Ele quer que você seja participante da sua santidade. Na verdade, Ele predestinou você para isso. Esse é o propósito, e é isso que Ele está fazendo. Então, todos os seus filhos vivem e experimentam isso. E no 11, na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Isso é o que Deus, afinal, são as palavras-chave para nós aqui: santidade e justiça. Conectado assim na santificação dos filhos de Deus. A justiça, a exigência da justiça de Deus foi satisfeita, não é? Judicialmente na morte de Cristo, mas a sua disciplina, embora nós já estejamos declarados justos para sempre, os elementos de punição, corretivos em nossas vidas são necessários, e nós, como novas criaturas, sentimos a presença do pecado em nós. Isso rouba a alegria da comunhão e faz com que nós sejamos aquelas pessoas que Lutero disse, quando Jesus disse arrepender-se, ele está dizendo que a vida do cristão é uma vida de constante arrependimento. O descontentamento e a indignação do pecado de Deus contra o pecado na vida de um crente é real. A reação de Deus sempre é a mesma sobre todo o pecado, de um descrente e do crente. Apesar do crente não estar mais sobre a culpa judicial, Deus sempre é ofendido pelos nossos pecados. Ele é particularmente mais ofendido pelos pecados dos seus filhos, porque Ele nos redimiu para sermos a imagem do seu Filho amado. E o processo de santificação é exatamente esse, um componente, então, da disciplina de Deus vem sobre as nossas vidas. É isso que Davi
experimentou, é isso que Moisés experimentou, é isso que todos os filhos de Deus experimentam. Nosso tempo acabou. A ideia de que Deus pode ser indiferente ao nosso pecado é uma ideia completamente herética. E ao mesmo tempo, Deus declara que nós somos completamente livres da culpa do pecado. E Ele está falando sobre o perdão forense e o perdão da santificação. Ele diz assim, a respeito de Davi: e conservarei para sempre a sua semente, o seu trono como os dias do céu. Se os seus filhos deixarem a minha lei e não andarem nos meus juízos, se profanarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, então visitarei a sua transgressão com a vara e a sua iniquidade com açoite, mas não retirarei deles a minha benignidade, nem faltarei com a minha fidelidade. Se eles pecarem, eu os repreenderei, eu usarei a minha vara, eu levarei eles ao arrependimento, eu levarei eles à santidade, mas eu jamais abandonarei a minha aliança. Então é isso que João está dizendo. É por isso que ele é fiel e justo. Ele é fiel à aliança quando seus filhos se arrependem. E a aliança nos declarou livres para sempre. Na lavagem da regeneração, nós estamos para sempre justificados, e não precisamos mais tomar banho, nunca mais, é o que ele falou para Pedro, nunca mais, não precisamos mais de banho, mas vocês precisam de ser lavados do poder contaminante do pecado na vida de vocês. Então Deus, Ele continuamente, nós somos levados a uma vida de arrependimento, e Ele diz, Ele é fiel, porque nós somos dele, nós somos filhos dele, nós fomos justificados. Ele é fiel à aliança, ele é justo em nos perdoar, porque ele já puniu Cristo pelos nossos pecados. Ele é o Deus da aliança, ele mantém a sua aliança com seus filhos. Quando nós confessamos o pecado, nós estamos sendo limpos da contaminação do pecado, estamos sob a disciplina de Deus. Davi disse, enquanto eu calei meu pecado, os meus ossos secaram. É isso que Deus faz com os seus filhos, porque Ele quer que nós sejamos participantes da sua santidade. Então há o perdão forense final, 2 perdões, e o perdão paternal, da lavagem, da contaminação do pecado. E é sobre isso que João estava dizendo. Então você vê, as 2 coisas não estão em conflito mais. A palavra de Deus nunca deixa esses pontos assim. Nós sempre que tentarmos resolver esses pontos de todas as doutrinas essenciais, de uma outra maneira, nós, se não estivermos na Bíblia, na resolução desses pontos, nós vamos escapar da verdade de Deus. Então, esse é o princípio para todas as doutrinas e todos os pontos de tensão que nós acharmos. Nós podemos então aqui nos deliciar para sempre no perdão final, forense de Deus, mas nós sentimos a contaminação, a culpa do pecado e queremos a alegria da comunhão, como Davi na sua oração. Então nós somos aquelas pessoas que constantemente, mais do que todo mundo, sentimos o nosso pecado, confessamos o nosso pecado, abandonamos o nosso pecado e queremos cada dia mais ser santos e parecidos com Deus, e Ele nos disciplina para sermos participantes da sua santidade. E isso não está em conflito com o fato de que nós fomos declarados para sempre perdoados e nunca mais nenhuma culpa vai estar sobre nós. Quem usar esse perdão final da justificação para viver uma vida de pecados, abandonou a verdade. E quem achar que o fato de eu ter que me arrepender diariamente, ser lavado da contaminação do pecado, quer dizer que eu perco aquela justificação que é irrevogável para sempre, aquele perdão dos pecados cometidos, que são cometidos hoje, que vão ser cometidos no futuro, que nunca mais a culpa vai ser judicialmente cobrada de mim, abandonou a verdade também. E nós precisamos, a verdade está sempre no fio da navalha. Nós nunca podemos sair 1 milímetro da palavra de Deus. E nós teremos a paz abundante que a verdade de Deus traz a nós. Amém. Vamos ficar de pé e vamos orar. Pai, nós te agradecemos por esta manhã.
Nós te agradecemos pela Tua palavra. Nós te agradecemos porque, Senhor, a verdade maravilhosa da Tua graça nos dá a segurança para vivermos no mundo mal para a Tua glória. Nós, Senhor Pai, não vivemos esperando talvez no futuro escapar da condenação eterna. Nós somos livres. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nós, ó Deus, podemos viver a vida, Senhor Pai, de homens completamente reconciliados com Deus. Nós podemos dizer que justificados, pois, pela fé, nós temos paz para contigo, para todo sempre. E ao mesmo tempo nós somos homens que constantemente enxergamos, Senhor Pai, cada vez mais o pecado em nossas vidas. À medida que somos santificados, ficamos mais sensíveis para ver o pecado, Senhor Pai, em nossas vidas, que nós nem víamos antes. E nossos corações regenerados sentem o peso desse pecado e o desejo, Senhor Pai, de sermos purificados, Senhor Deus, da contaminação do pecado ainda presente em nossas vidas. Há em nós, nossos corações regenerados, o anseio constante de sermos santos como Tu és santo. E nós então sabemos que muitas das vezes estamos sob a Sua disciplina para sermos participantes da Sua santidade. Nós sabemos que apesar de todos os nossos pecados estarem separados de nós para sempre, judicialmente, a verdade é que nossos pecados, Senhor Pai, visto em nós por Ti, desagrada a Ti, nos contamina, e a alegria da salvação, Senhor Pai, é perdida por nós, e nossos ossos sentem a secura de uma vida que não sente o frescor da comunhão alegre contigo. Que nós possamos diariamente viver a verdade de ter um coração contrito, penitente, que confessa o pecado, abandona o pecado e diariamente é santificado, buscando perdão paternal Teu, Senhor Pai, a cada dia, tão somente por tudo aquilo que Cristo fez na cruz, nos concedendo todas essas coisas, todas essas bênçãos espirituais infinitas, e que podemos descansar no perdão final que nós já temos e a segurança eterna de que nós estamos para sempre seguros em tudo que Cristo fez. Nós Te agradecemos, Deus, por tão grande salvação, em nome de Jesus. Amém.